Salve galera, beleza? LF aqui com vocês para fazermos mais uma questãozinha de química da prova da Universidade Federal de Uberlândia, a prova aplicada em 2023. Então vem com a LF, vamos fazer uma questãozinha de estequiometria bem básica, bem tranquilinha, mas a LF vai dar sempre aquele conteúdo além do gabarito. Vem comigo, vamos lá, vamos resolver essa questão. Salve galera, LF aqui com vocês para resolvermos mais uma questãozinha de Química da prova da Universidade Federal de Uberlândia. Vamos lá. No geral, deve-se guardar o vinho deitado. A posição evita o secamento, o encolhimento da rolha, não dando espaço para que algum excesso de oxigênio entre na garrafa e estrague ou azede a bebida. A rolha, por si só, já possui alguns poros que permitem a entrada de uma pequena quantidade de ar, de forma que a bebida envelheça com qualidade. Um fenômeno descrito no excerto acima refere-se, em linhas gerais, a uma reação química que transforma o vinho em vinagre. As pessoas dizem que o vinho vinagrou, né? Ele vinagrou. Aí ele passa a ficar o quê? Azedo. Daí esse nome azedo, que é o nome que vai dar, né, a sensação. E aí ele se transforma nesse composto aqui, que é o ácido acético, que significa que está associado a azedo, que é o ácido etanóico. Então, o etanol, que é o álcool, está ali na reação, ó. O etanol está aqui, ó. Vamos escrever até lá embaixo. Ó. O etanol, ele reage com oxigênio e forma o etanóico, o ácido etanóico, também conhecido como ácido acético, como eu escrevi ali. Bom, a reação com oxigênio, quando o nome, né, ação do oxigênio, a gente conhece como oxidação. Então a reação aqui vai fazer com que o álcool oxide até ácido acético. Então o que é oxidar? Oxidar é a gente pensar aqui, ó, opa. Oxidação ocorreu quando alguém perdeu o elétron e o que aconteceu? Aumentou o NOx de algum elemento dentro do composto, beleza? Bom, aí ele diz assim, analisando uma garrafa de vinho que permaneceu aberta durante meses, constatou a formação de 54 gramas de ácido acético. A partir dos dados, calcule o volume de oxigênio que foi consumido e classifique a reação. Galera, ele não falou, mas o volume de oxigênio que ele quer nas CNTP, porque ele te deu aqui o volume molar nas CNTP e deu a massa molar do ácido acético. Bom, mas antes disso, vamos fazer uma coisinha aqui, ó. Vamos pegar e calcular o NOx do carbono antes e depois da reação, para eu mostrar para você que realmente ocorreu uma oxidação. Então eu vou aqui escrever as fórmulas estruturais do reagente álcool e do produto ácido etanóico, e aí nós vamos lá calcular o NOx do carbono. Então olha só, quando eu tenho que calcular o NOx de um carbono especificamente, se ele está ligado a um outro carbono, essa parte da cadeia aqui eu esqueço porque carbonos são iguais, então não vai haver a diferença de eletronegatividade, então não vai ter influência no NOx. Bom, o hidrogênio aqui é mais 1, esse outro hidrogênio é mais 1, esse hidrogênio aqui é mais 1 e o oxigênio é menos 2. Então quando eu tenho mais 1 com mais 1 com mais 1, dá mais 3. E o oxigênio menos 2, então essa soma aqui dá mais 1. Logo, o NOx do carbono tem que ser contrário ao resultado da soma. Então, vai ser menos 1. Lembra disso, que é sempre contrário ao resultado dessa soma, tá? Bom, agora vamos aqui no ácido acético, no ácido etanóico. Esquece a parte que é carbono. Vamos colocar os NOxes fixos, oxigênio menos 2, mais 1. Então, menos 2 com menos 2 dá menos 4. Com mais 1 vai dar menos 3. Logo, eu tenho que colocar o NOx do carbono contrário ao resultado da soma. Então vai dar mais 3. Beleza? Então o NOx é sempre o contrário do resultado da soma. Então o que aconteceu aqui? Ele saiu de NOx menos 1 e foi para NOx mais 3. Então aumentou o NOx, ocorreu sim um fenômeno da oxidação. Então se ocorreu o fenômeno da oxidação, a gente tem algumas opções aqui, né? Então quais opções a gente tem? Ó, a gente tem a letra C e a letra A. Galera, olha como é que eu não vou fazer conta alguma, hein? A relação estequiométrica, a gente tem que ver se aqui a nossa estequiometria está balanceada, né?
Aqui nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Já juntei esse hidrogênio aqui. Vai reagir com o O2, formando 2 carbonos. Aqui são 4 hidrogênios e 2 oxigênios, tá? Mais água. Então vamos lá, carbono tem 2 aqui, hidrogênio 6 aqui, 4 com mais 2, 6 lá. Oxigênio tem 1 aqui, com 2 aqui, 3, 2 com 1, 3. Então está equilibrado. Então a relação entre oxigênio e o ácido acético é 1 mol de oxigênio para cada 1 mol de ácido acético, C2H4O2. Bom, 1 mol de oxigênio na CNTP tem 22,4 litros. Então, eu vou transformar logo esse mol para 22,4 litros. E 1 mol de ácido acético tem 60 gramas. Beleza? Então, se eu tivesse aqui 60 gramas, a minha resposta seria 22,4 litros. Mas eu tenho menos. Eu tenho 54 gramas. Se eu tenho 54 gramas, esse volume de O2 aqui vai ser menor. Ele vai ser menor do que 22,4. Eu não vou fazer essa conta, mas eu sei que ele vai ser menor. Por que eu estou falando isso? Porque aqui eu tenho 2 opções com oxidação. Uma é com um volume de 22,4, outra com um pouquinho menor que 22,4. Logo, a gente tem aqui a letra C como gabarito. Entenderam? Então, por quê? Eu não precisei fazer conta, tá? A questão aqui, ela me deu uma conta bem simples de fazer, que eu posso até me dar o luxo de não resolver. Beleza? Porque primeiro eu já eliminei que era só oxidação, então eu ficava com um volume de 22,4, que seria o volume caso eu tivesse 1 mol de ácido acético, ou seja, 60 gramas. Como eu tenho 54 gramas, né, eu vou usar um volume um pouquinho menor de oxigênio para chegar a 54. Tá? Se eu quisesse chegar a 60, eu ia usar 22,4, que é 1 mol de oxigênio. Belezinha? Então é isso, galera. Resolvemos mais uma questãozinha aqui de química da prova da Universidade Federal de Uberlândia, aplicada em 2023. Vamos para a próxima questão. Vem com a LF. Sucesso total garantido. Vem comigo.